Olá, queridos e queridas. Hoje eu tô aqui de volta falando sobre o mesmo assunto que nós falamos na semana passada. Semana passada eu falei sobre uma coisa importante relacionada à disciplina. Por que é importante nós termos disciplina na nossa vida? Se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste, o vídeo anterior a esse, e que explica a real importância, a complexidade disso e como a gente pode fazer com que a gente crie mais disciplina na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre uma continuação disso e de algumas ciladas muito perigosas que a gente pode cair quando a gente não tem disciplina. Eu vou falar sobre isso agora nesse vídeo. Todas as vezes que a gente não age com disciplina, todas as vezes que a gente não executa as coisas, que a gente não se compromete a fazer as coisas, a gente está num cenário, a gente está num status muito perigoso. Tá? E esse status perigoso dá-se o nome de procrastinação. Quando a gente está procrastinando, quando a gente está adiando as coisas, ao invés de fazermos agora, elas estão ficando. E vão ficando até o momento que alguma coisa acontece. Procrastinação é um dos problemas gerais que muita gente tem, muita gente passa por essas dificuldades, onde não começa as coisas, não dá o passo inicial, não faz alguma coisa e aquilo vai ficando até um ponto que se torna algo quase impossível de não ser feito ou até que haja uma necessidade muito forte. Então eu vou falar aqui hoje, complementando o vídeo anterior, sobre duas coisas, dois pontos sobre procrastinação que você precisa aprender bastante. Eu quero que você preste bastante atenção porque esses dois pontos, eles fazem a gente entender por que muitas pessoas conquistam as coisas na vida e muitas pessoas não conquistam. Por quê? Qual é a diferença? Tá? A primeira questão relacionada à procrastinação e como isso acaba sendo negativo pra gente é o seguinte: quando a gente adia algumas coisas na nossa vida, por exemplo, no vídeo anterior eu dei o exemplo de você fazer alguma atividade física, uma coisa que você queira desenvolver, e você se compromete a fazer exercício regular e tal. Quando você não faz alguma coisa que te dê saúde, por exemplo, pode ser que um dia você fique doente, então você estava adiando você fazer coisas para te trazer saúde, né? E aí um dia você fica doente, você se vê obrigado, agora não por uma oportunidade, mas por uma necessidade de ter que fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, você pode morrer. Então você se vê numa situação encurralada, onde a vida te trouxe uma situação que você tem que fazer, você tem que agir. Então naquele momento específico, você acaba interrompendo a procrastinação. Esse é muito comum, né? Seja uma situação de saúde, chega alguém que fala pra você, ó, fulano, você tem que fazer isso aqui, sei lá, o teu chefe te cobra uma coisa que era pra você fazer e não fez. Então chega lá no deadline e fala pra você, ó, cara, tá na hora de fazer isso aqui e tal. Então a vida vai te dando esses pequenos solavancos, né? Vai dando isso pra gente e chega um momento que você tem que fazer alguma coisa. Só que esse cenário, tudo isso que eu tô falando, são situações, por exemplo, onde nós temos um deadline, nós temos um prazo para aquilo acontecer. Então, pode ser alguém que chega para você e fala, ou uma situação que acontece na sua vida, acabou o dinheiro, né, você gastou tudo, agora você tem que se virar de alguma forma. Então, são coisas que naturalmente tem um prazo, tem alguém ou alguma situação que vai te dizer o que fazer. Esse caso de procrastinação é mais fácil. Inclusive esse fato, esse cenário, é um cenário até mais fácil de contornar porque você vai ter feedback, então você não vai esquecer do que você precisa fazer. A natureza vai te dar sinais, vai te dar alguns pontos que você vai precisar trabalhar para aquilo. O grande problema é nesse segundo cenário que eu vou falar agora. Tá? Esse é o grande problema da procrastinação. É quando você não tem esses prazos, você não tem deadline. Quando que você não tem um deadline? Por exemplo, no vídeo passado eu falei da questão de nós transformarmos nossos sonhos e objetivos em uma ação, em algo que você possa fazer e você possa executar. Só que assim, se você tem um objetivo na vida, você quer, sei lá, você quer mudar de país, você quer morar em outro país, você quer fazer alguma coisa, mudar de profissão, você quer mudar o seu corpo, você quer ter um relacionamento bacana com a sua esposa, com o seu esposo, como é que você vai fazer esse tipo de coisa, né, esse tipo de objetivo, já que não tem ninguém para te cobrar? Entende o problema? E esse tipo de procrastinação é uma procrastinação mais silenciosa. Diferente da primeira, que a vida vai dar sinais, as pessoas vão dar sinais, essa não. Se você tiver um objetivo de comprar uma casa um dia e você não começar a fazer alguma coisa, você nunca vai conquistar isso. Porque não tem ninguém para te falar, não tem ninguém para te avisar, não tem ninguém para dizer assim um dia, fulano, cadê a casa que você queria ter? Cadê a casa que você se propôs a comprar? Já está no tempo, você precisa fazer, precisa agir.
Vai lá, você precisa guardar dinheiro, você precisa... Esse é o problema maior da procrastinação. Esse é o grande problema que gera muita frustração nas pessoas, que gera sentimentos muito ruins, porque o tempo passa e como você não colocou em algum momento a mão na massa para executar aquilo que tira você daquela inércia negativa, né? De não fazer nada ou de não alcançar os seus sonhos, né? Se não tiver, você nunca vai conquistar aquilo. E isso, estudos mostram que pessoas idosas, por exemplo, quando elas chegam no final da vida delas, o maior arrependimento que elas têm, né? Muitas vezes não é assim, de ter comprado coisas, de ter conquistado, sei lá, até comprar uma casa, não é o maior arrependimento, mas é de não ter realizado seus sonhos, não é de ter realizado aquelas coisas que eram mais importantes para ela. Talvez para você, comprar uma casa significa ter um lugar onde você vai fazer suas coisas. Então aquele ambiente para você é uma coisa importante, estar relacionado aos seus valores. Para o outro, viver num lugar melhor, mudar de país, conhecer o mundo. Só que essas pessoas idosas acabavam chegando no final da vida e vendo o quê? Que elas não tinham conquistado os seus objetivos. E não é objetivo de consumo, é objetivo assim de vida. Coisas que queriam fazer, mas que nunca tiveram a disciplina de colocar a mão na massa e de começar a realmente fazer alguma coisa. Então olha que interessante. A procrastinação, por um lado, ela é menos negativa. Quando a gente fala do ponto número 1, aquela que tem um prazo, que alguém pode chegar para você e falar para você que você tem que fazer aquilo. Mas a segunda é o pior, ou seja, nesse caso de procrastinação, você tem que começar a agir. Você precisa ter muita disciplina para colocar a mão na massa e fazer isso acontecer. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assiste. Se você já assistiu, começa a colocar a mão na massa, começa a aplicar aquilo que eu falei lá no início, no vídeo da semana passada, para que você não fique nessa procrastinação negativa, que é justamente onde os sonhos não vão acontecer. É onde você fica tanto tempo sem executar, sem colocar a mão na massa, sem tentar atingir os seus sonhos, que o problema não é nem que você não consegue atingir seus sonhos, é que você não teve nem a oportunidade de colocá-los em prática, nem a oportunidade de começar a tentar atingir seus sonhos. Dá uma olhada nesse quadro que eu estou colocando aqui para vocês. Esse quadro representa, cada quadradinho desse representa uma semana. Ao longo de todo esse quadro, a gente tem a quantidade de semanas de uma pessoa que viveu 90 anos. Então olha só, a vida de uma pessoa de 90 anos tem apenas essa quantidade de semanas. Então pensa, quanto mais você procrastina, quanto mais você adia aquilo que você quer conquistar na sua vida, mais você está consumindo esses quadradinhos, mais você está consumindo vida, tempo de vida que você está desperdiçando. Pensa um detalhe importante. Muitos desses quadradinhos que você está vendo na tela são quadrados. Se você hoje tem a idade que você tem, você já consumiu muitas semanas dessas. E provavelmente você não vai ser uma pessoa super realizadora com 90 anos ou com 85 anos, né? Provavelmente você já vai estar querendo fazer coisas mais amenas, mais leves. Então veja que a sua produtividade, o quanto você pode produzir, tem uma limitação no meio desses quadradinhos. Então a gente precisa usar muito bem nosso tempo, para que a gente não chegue no final da nossa vida arrependido, chateado e amargurado por não ter realizado coisas realmente importantes na nossa vida, tá bem? Então que fica a dica final, para nós realmente agirmos, para nós utilizarmos toda a força possível da nossa disciplina constante diária para realizar os nossos sonhos, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Espero que você aplique o melhor possível sempre e você tenha uma vida muito boa, uma vida muito feliz e uma vida realizada. Nos vemos no próximo. Até lá!